Estamos de volta com mais um programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Existe um francês chamado Pierre Bourdieu, que ele dizia o seguinte: um dos grandes conhecimentos, né, o conhecimento ele se adquire através de um capital simbólico, um valor simbólico. Pierre Bourdieu, infelizmente, não é muito estudado nas escolas. Claro que na universidade é citado, é estudado, mas muitas vezes ele não se tornou um senso comum, como o Karl Marx, por exemplo, se tornou algo normal aí na mentalidade das pessoas. E o Pierre Bourdieu ele quer dizer o seguinte, que a criança, quando chega na escola, por exemplo, você vai dar uma aula para 40 pessoas, que aquelas 40 pessoas, aquela aula não vai ser igual. Por quê? Porque cada menino daquele, ele traz uma experiência de vida do pai e da mãe diferente. O que o Bourdieu quer dizer para você que é pai e você que é mãe? Que você tem uma responsabilidade muito grande no filho que você está mandando para a escola. Ou seja, não é a escola propriamente que vai passar todo o conhecimento ao seu filho e vai transformar o seu filho num grande cidadão ou num grande estudante capaz de vencer todos os obstáculos da vida. Mas ele sai de uma família e chega numa escola. Significa que a família, o pai, a mãe, se ele lê todo dia, se ele assiste um bom jornal, se ele assiste um bom filme, se ele escuta uma boa música, ele passou para o filho um capital simbólico. Esse filho vai levar isso para dentro da escola, que com a intervenção do professor vai com certeza vai frutificar, fazer com que esse filho, e que vai ser um grande estudante, ele possa se desenvolver de uma forma muito mais capaz. Então fica a dica aí, procure ler um pouco mais sobre esse capital simbólico do Pierre Bourdieu, para que a gente possa ter uma ação dentro da família que possa contribuir mais com a escola e que a gente não transfira para a escola, para as universidades, toda a responsabilidade do processo de escolarização. Escolarização, educação é algo muito maior. O nosso programa dessa semana vai debater a questão da redução da maioridade penal, especificamente esse assunto. Nós estamos recebendo o professor Emerson Carlos Valcaring, ele que é gaúcho, mas mora no Piauí, é professor da Universidade Federal do Piauí, professor doutor de filosofia, e que vai conversar com a gente. O professor Emerson tem uma posição bem declarada com relação a essa questão da redução da maioridade penal. Ele é a favor da redução e ele vai conversar com a gente. No primeiro bloco ele vai apresentar suas ideias, no segundo nós vamos debater um pouco e no terceiro ele vai responder alguns questionamentos que os nossos amigos que acompanham o nosso programa mandaram via internet. Professor, muito obrigado pela presença, um prazer tê-lo pela primeira vez aqui no programa Consciência Humana. Obrigado, Elielson, eu que agradeço a oportunidade. Bom, professor, nesse primeiro momento, eu acho muito importante, e a gente vem discutindo isso já há alguns programas, que o brasileiro ele precisa adquirir uma consciência das teses. Antes de ser um torcedor, né, porque o brasileiro gosta muito de torcer, favor ou contra, favor ou contra, favor ou contra. Né, e muitas vezes ele não se aprofunda. Por que eu sou contra algo? Ou por que eu sou a favor de algo? Por que sendo a favor de algo eu não sou favorável àquela outra tese? E por isso nós não convidamos uma outra pessoa para confrontar com a sua tese. A gente quer que você esclareça aquilo que você pensa. Por que o professor Emerson é a favor da redução da maioridade penal? Ok. Obrigado. A oportunidade é muito valiosa, eu diria, porque, ratificando o que tu disseste, é cultural do brasileiro, né, tomar uma posição. Eu diria que até isso é humano, bastante humano, né? Tomar a posição a respeito de uma tese, mas não produzir ou não nutrir qualquer argumento para sustentar aquele ponto de vista, né? Eu acho que a grande importância que tem essa conversa aqui hoje é fornecer, né, argumentos para aquelas pessoas, no meu caso em particular, que defendem a redução da maioridade penal, oferecer algum argumento que elas possam usar na esgrima de argumentos tão importante no debate das ideias. Né? Eu não tenho a pretensão de mudar pessoas que já estão convencidas da parte oposta, mas eu quero atingir aquele indivíduo que está em dúvida, né? Ou aquele indivíduo que tem certeza, está convicto de que a redução é correta, mas não tem os argumentos para oferecer. Eu vou aqui apresentar a minha posição e que espero ajudar essas pessoas nessa batalha, nessa tarefa. Eu acho muito importante que elas tenham o desejo de ter boas razões para sustentar a ideia que sustentam. Isso, claro, vale universalmente, tanto para quem defende a redução quanto para quem é contrário a ela. Isso vale para qualquer debate de ideias. Né? O debate de ideias só acontece quando nós temos pelo menos dois argumentadores.
Né? O mero confronto de teses, dizer eu sou favorável, eu sou contrário, estou convicto nisso, ninguém me tira de posição, isso não tem... Tudo bem, isso é comum, é corrente, é natural, mas não tem valor do ponto de vista do debate. O que vale no debate é o confronto de argumentos. E o que eu espero aqui, né, se eu puder dar alguma contribuição, é no sentido de apresentar algum argumento que seja razoável a respeito desse assunto. Então, professor, já que o senhor colocou essa questão do argumento, qual seria o seu argumento principal para que o Congresso Nacional aprovasse de uma forma geral, de fato, essa redução da modalidade penal? Baseado em quê? Perfeito. O senhor defende isso? Ótimo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma certa higiene nessa discussão. Tá? O que está em jogo exatamente nessa discussão da redução da maioridade penal? Bom, só pode estar em jogo, só é razoável estar em jogo nessa discussão se é justo reduzir, se nós devemos aumentar a dose, a severidade das penas para indivíduos entre 18 e 16 anos, ou 16 e 18 anos. Tá? Porque o que está se discutindo é essa tração de 18 até 16. Tá? Bom, se esse é o caso, tá? Então o que está em jogo, o tema que está em jogo, o assunto que está em jogo é o da pena justa. Qual é a pena justa? Para ações indesejáveis, não vamos chamá-las de crimes por enquanto, tá? Mas ações indesejáveis cometidas por indivíduos entre 16 e 18 anos. Seriam infrações, né? Hoje são chamadas infrações, né? Eu não vou tratar nem como infrações, nem como crime, vou tratar como comportamentos indesejáveis socialmente, por enquanto, tá ok? O que acontece? O ponto todo bom, se o que está em jogo é a questão da penalidade justa, esse é o ponto nevrálgico da situação, então nós temos que nos perguntar a respeito de dois fatores, para efeito de que uma pena justa possa ser aplicada. Esses dois fatores têm a ver com a consciência dos atos praticados, dos atos indesejáveis, tá? Se o sujeito tinha clareza dos efeitos, se o sujeito acreditava que aquelas ações poderiam provocar tais e tais efeitos, e se ele tinha noção, se ele acreditava que aquilo tinha um potencial ofensivo moral grande ou suficientemente relevante em relação à sociedade com a qual ele convive, na qual ele convive, melhor dizendo. Então, esse aspecto é fundamental. Tá? Segundo, esse sujeito procedeu de maneira deliberada, se ele intencionou fazer aquilo. Então, se ele tem consciência das ações, ou seja, se ele tem crenças acerca do potencial moral das ações que pratica, se ele deliberou fazer aquilo, se ele foi um ato de sua vontade, e a indesejabilidade das ações. É isso que está em jogo, no fim das contas, em relação à pena. É por isso que essa discussão, Elielson, ela não é uma discussão jurídica. Muitos juristas gostam, é natural que queiram puxar o braseiro aqui para a sardinha, mas na verdade não se trata de uma discussão jurídica, porque nós não estamos discutindo o que são as leis, ou como são as leis, ou qual a melhor estratégia jurídica para defender ou para promover uma certa ação jurídica. Não. O que está em jogo é o que deveriam ser as leis. O que está em jogo é o que devem ser as leis, não como elas são, como elas estão. Então se trata de uma discussão muito mais no âmbito legislativo do que no âmbito dos operadores do direito. Não se trata de uma discussão que se dá na área de atuação de advogados, desembargadores, juristas, jurisconsultos, não é. É um assunto que se dá na alçada, na dimensão legislativa. Nós estamos nos perguntando o que devem ser as leis. Nós sabemos como estão as leis. O que nós queremos saber é se elas devem ser mudadas. Se elas deveriam ser mudadas para atingir um status de idealidade, né, um status de melhoramento, se elas deveriam ser substituídas por outras superiores. O senhor me permita... Pois não. Estou anotando aqui algumas coisas. Certo. O senhor disse que uma pergunta importante é se é justo reduzir. Né? Sim. O senhor usou esse termo lá no começo. Se é justo reduzir. Agora o senhor faz uma distinção de que não é uma discussão jurídica, é uma discussão legislativa. Uhum. E que nós temos leis e que agora nós queremos saber se essas leis funcionam ou não. Certo. O senhor estaria relacionando lei com justiça? Ou seja, uma coisa tem a ver com a outra? Deve ter a ver com a outra. Esse é o ponto. Elas podem até não ter a ver. Eventualmente uma lei é injusta, é imoral, certo? Mas o objetivo princípio de um legislador é o de produção de leis justas, né? Que busca justiça. Claro, nós podemos divergir quanto ao que seja justiça, mas parece que nós não seria saudável divergir quanto a que um legislador deve buscar as melhores leis do ponto de vista da obtenção da justiça. Eu só queria
amarrar agora esses 3 pontos que eu mencionei, né, que tem a ver com a questão da consciência, com a deliberação e com a questão da indesejabilidade dos atos praticados do ponto de vista social, né, do ponto de vista moral, e dizer o seguinte, que se nós considerarmos esses 3 elementos nessa discussão, nós somos obrigados, a meu ver, a considerar que indivíduos normais, a maioria deles, de 16 a 18 anos, são indivíduos que se encaixam perfeitamente nesse perfil e se encaixam, satisfazem esses requisitos. Em outras palavras, se um indivíduo que tem entre 16 e 18 anos pratica uma ação indesejável à sociedade, é muito difícil sustentar, tá? Salvo em casos excepcionais, em casos absolutamente raros e marginais, que aquele indivíduo não tinha consciência do potencial ofensivo daquela ação. Hoje eu estou falando do indivíduo atual. Não estou falando de indivíduo de 200 anos atrás, nem do indivíduo daqui 500 anos atrás. As leis precisam ser atualizadas do ponto de vista técnico, a gente sabe disso, né? Então, estou falando do indivíduo, do indivíduo da faixa de 16, 18 anos médio do Brasil hoje. É muito pouco razoável, é muito pouco credível argumentar que indivíduos que praticam atos indesejáveis, quaisquer que sejam eles, não tenham consciência, que não tenham deliberado, certo? E que não tinham plena crença do potencial moral daquelas ações. Se esse é o caso, nós satisfazemos 3 elementos fundamentais para a punição justa. Ou seja, a punição que é advinda de uma ação imoral em relação à sociedade. Se esse é o caso, Elielson, eu não vejo como se poderia argumentar pela inimputabilidade ou pela menor imputabilidade ou por uma pena menos severa, né, comparada com indivíduos acima de 18 para cima. Né? Eu não vejo justo isso. Essa divisão, no fim das contas, ela se torna injusta. O senhor não consegue... A sua compreensão, por exemplo, hoje não se estende que o Estatuto da Criança e do Adolescente atual... Ele não consegue mais satisfazer a sociedade nesse sentido. Perfeitamente. E esse ponto é fulcral aqui. O Estatuto da Criança, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não satisfaz, sob hipótese alguma, e por uma razão muito simples. Ele trata, do ponto de vista dessas 3 dimensões, esses 3 requisitos que eu mencionei, ele trata o indivíduo entre 16 e 18 anos, que é o foco da nossa discussão, como um indivíduo que pratica ações indesejáveis de maneira... ou não deliberada, ou não consciente das suas ações. Porque é só desse modo que nós poderíamos fazer distinção de penas entre indivíduos. Né? Por que tu não penaliza, por exemplo, uma criança que tu olhas para ela e que ela apresenta completa falta de domínio informativo sobre as ações que ela Tu não aplicas punições. Tu podes aplicar sanções. Sanções tu podes vir. Agora, punição tu não aplicas. Por quê? Porque tu não considera que ela é moralmente capaz. Ela não procedeu de modo moralmente capaz. Por isso que tu não aplicas punição. O que o ECA faz é isso, no fim das contas. Ele faz uma cisão dizendo o seguinte: ó, caras de 18 para cima são absolutamente capazes do ponto de vista moral, são absolutamente conscientes das suas ações, têm todas as crenças necessárias acerca da informação dos seus atos, do potencial moral dos seus atos, mas entre 18 e 16 não. Esses não têm a menor consciência ou não deliberam para os seus atos, são de alguma maneira movidos quando cometem coisas indesejáveis, são movidos por surtos de inconsciência coletiva, certo? Ou então não têm crenças sobre o potencial moral das suas ações. É muito, muito pouco razoável defender esse tipo de coisa. E se é muito pouco razoável defender esse tipo de coisa em relação a essa faixa de indivíduos no Brasil hoje, então é muito pouco razoável defender a manutenção da maioridade penal em 18 anos. Uma pergunta simples, professor. Como é que o professor Emerson ele define o jovem? O que é o jovem? Quem é o jovem? Elielson, eu acho que a pergunta, a tua pergunta, assim, ela é importante, mas eu não vejo que a pergunta seja relevante para a discussão da redução da maioridade. Porque nota que, na discussão da redução da maioridade, não é nem preciso que nós aventemos que ela se aplica à classe de jovens. Né? Ela se aplica à classe de indivíduos entre 16 e 18 anos. Algumas classificações consideram indivíduos de 16 anos como adolescentes, né? Não como... Então, existe uma série de divisões que, em rigor, como são muito vagos, né? Quando tem uma certa maleabilidade, eu não vejo como relevante. O fato de nós dizermos que um sujeito de 16 anos é um jovem,
para mim, não torna ele não dá uma espécie de aura mágica, exatamente, dá uma aura de inocência. Não o inocenta daquilo que ele tem que pagar. Certamente, certamente. O fato de eu atribuir o conceito de jovem a alguém não torna um sujeito especial do ponto de vista moral, no sentido de que agora ele não deve ser punido, ou não deve sofrer sanções ou restrições. Indivíduos com uma idade maior. Se eu tiver com a compreensão equivocada dentro daquilo que você falar, você pode me corrigir, professor. Certo. Então eu posso compreender que essa sua resposta está me dizendo que, do ponto de vista de todos aqueles argumentos psicológicos, psicanalíticos, ou seja, a própria definição da pediatria brasileira, que vai definir o jovem, né, isso é meramente algo burocrático, ou seja, isso não interfere nessa ação do indivíduo, por isso não deve ser levado em consideração na hora da construção e da efetivação da lei, de estabelecer a lei. Eu acho que parte do que disseste é exatamente isso. Né? Não importa aqui, veja bem, não importa. Vamos pensar assim, vamos estender a coisa para a faixa de 18 anos para cima, de 18 anos até 70 anos, por exemplo. Importaria do ponto de vista penal, da pena justa, estamos falando do ponto de vista penal moral, né? Pena justa enquanto pena moralmente aceitável, né? Importaria se alguém cometesse um crime bárbaro com 60 anos de idade, em vez de ter cometido com 58 ou 49? Do ponto de vista da nossa lei, um indivíduo com 60 anos é considerado um idoso. Tá? Do ponto de vista penal, ele não tem moral, não pode haver diferença nenhuma. Tu entende? Então, não importam as categorias etárias aí, no fim das contas, exceto para essa discussão dessa tração de 18 para 16 anos. Não importa que indivíduos de 16, 18 anos sejam jovens. A questão é se eles são jovens com essas características do ponto de vista penal. Né? Que sejam jovens, sim, que sejam jovens, mas se eles têm a consciência dos seus atos, consciência do potencial ofensivo das suas ações, o que importa é que eles sejam jovens do ponto de vista de com uma varinha de condão nós os protegermos, colocá-los numa cápsula de proteção, como se eles fossem diferentes do ponto de vista moral de indivíduos acima de 18 anos. Como um indivíduo de 59 anos não é moralmente diferente de 60 anos, não parece que o de 16 ou de 17 vai ser do 18 na atual conjuntura social e psicológica brasileira. Eu vou repetir. É óbvio que se nós estivéssemos falando de indivíduos de 16 anos, de 200 anos atrás, talvez o nosso papo fosse completamente diferente. Mas não é o caso. Nós estamos falando desta gurizada que sai, dessa juventude que sair, que seja. Certo? Bom, nós vamos sair para o intervalo, professor, mas antes de sairmos para o intervalo, o senhor colocou aqui que essa questão do 16 anos com alguém que tem 60, ou seja, se na visão do professor Emerson, se alguém com 16 anos não tem a capacidade de responder, alguém com 60 também não teria a capacidade de responder, porque ele já estaria num outro patamar da vida, onde a sua consciência talvez estaria tão fragilizada quanto alguém de 16. Essa visão do professor Emerson, que debate essa semana a questão da redução da maioridade penal, na verdade não é um debate, é um diálogo com o professor Emerson da Universidade Federal, professor que tem uma posição favorável à redução da maioridade. Ou seja, um diálogo dentro da temática, dentro da tese que ele defende. Eu, Alielso Santana, particularmente, eu sou contrário à redução da maioridade penal. Entendo que o Brasil, né, não tem condições de reduzir a maioridade penal, que existem outras questões sociais que precisam ser levadas em consideração e que, por isso, a redução da maioridade penal no Brasil não seria a melhor decisão, mas nós temos que aprender a dialogar com os contrários, e o contraditório ele tem que ser visto como algo necessário. Nós aqui no programa defendemos sempre que o diálogo ele tem que ser feito, porque infelizmente no Brasil nós torcemos muito. Né? Você não pode ser torcedor de uma tese, você tem que compreender a tese e você tem que ver até que ponto. E caso, evidentemente, você encontre dentro do diálogo, da conversa com o outro, e veja honestamente, use a sua honestidade intelectual. Se honestamente você entende que o professor Emerson tem os melhores argumentos, se você entende que aquilo que você defendia não tinha base, de repente você descobriu que você estava equivocado, cabe a qualquer ser humano que é honesto intelectualmente reconhecer que estava equivocado e mudar. Infelizmente, às vezes se defende a tese ou se pratica muito aquela coisa de dizer assim, eu tenho uma personalidade e minha personalidade ela não pode mudar porque vão me acusar de que eu fui traidor daquilo que eu falava. Ora, o ser humano ele passa por uma evolução.
e a gente vai discutindo, vai evoluindo, vai crescendo na vida e nem sempre você continua sendo a mesma pessoa defendendo a mesma coisa. Por isso que a gente tem que conversar acerca das questões. Mas eu ainda estou na minha lógica, professor, de que a redução não é a melhor saída. O senhor elencou alguns tripés aí dentro da condição moral. Né? Dentro da condição moral, o professor Emerson entende que o indivíduo que é considerado jovem, entre 16 e 18 anos, que ele teria uma consciência do seu ato e que, por ter consciência desse ato, ele pode ser cobrado por esse ato. E eu ainda não consigo observar, dentro dessa juventude, né, que nós temos, essa consciência do ato. E vai por várias questões, como, por exemplo, a questão da quantidade de jovens que praticam crimes hediondos. Esses índices ainda são pequenos. Eu ainda vejo o Estatuto da Criança e do Adolescente como algo que ele não pode ser condenado porque ele não teve efeito. Eu acho que aqueles que operam o Estatuto da Criança e do Adolescente é que não conseguiram dar ao Estatuto a efetividade, a eficácia que o Estatuto precisa ter, que está no papel, mas que não saiu para a prática. Então, nesse aspecto, eu lhe questiono com relação a essa consciência do jovem, ou seja, eu entendo que quem tem 15, quem tem 14, quem tem 16 anos, ainda tem sim certa imaturidade para poder responder por um crime da forma como um adulto, depois de 18 anos, responde. Fique à vontade para contestar isso que eu estou colocando. Elias. Não, eu entendo o teu ponto. Agora, observa o seguinte, será mesmo razoável, dadas as evidências que nós temos, né? E essas evidências são de sobejo, né? Porque, afinal de contas, todos nós temos um conjunto de... assim, uma quantidade de relacionamentos com jovens de 16 a 18 anos, tá? Com essa gurizada de 16 a 18, com esses homens e mulheres de 16 a 18 anos, é muito grande, né? Eu, como professor, tenho um contato enorme, tu também tem a mesma coisa. Nós contactamos com pessoas dessa faixa etária, assim, uma quantidade muito grande de interações sociais com indivíduos dessa faixa etária. É muito difícil, assim, eu reconheço a extrema dificuldade de tentar perceber que essas pessoas agem sem consciência das suas ações. Esses indivíduos que agem cometendo crimes hediondos que tu mencionaste, eu não vejo razão para nós acreditarmos que eles não têm consciência, que eles não deliberaram por isso, que eles, por exemplo, quando são recrutados, como alguns gostam de dizer, por gangues criminosas, não o fizeram de própria escolha. Nota que quando tu és recrutado para alguma coisa, é razoável acreditar que tu tomaste a liberdade de se colocar na posição de ser convidado a participar do grupo. E tu tiveste a condição para deliberar e dizer, não vou participar, não é vantajoso para mim, o crime não compensa, eu posso me dar muito mal, né? Pode ser que eu me dê muito bem durante algum tempo, durante algum pouco tempo, mas depois eu me dar muito mal, eu posso ser penalizado, eu posso sofrer uma série de restrições. Por que será que o adolescente brasileiro, o jovem brasileiro, o homem e a mulher brasileiros de 16 a 18 anos, não pensam dessa maneira? Tu mencionaste o ECA. Talvez o ECA seja um dos fatores. Porque nós não podemos ignorar o fato de que seres humanos funcionam muito em função do prêmio e do castigo. Seres humanos funcionam assim. Pais e mães educam filhos, tradicionalmente, e inclusive hoje, não se trata então de uma educação puramente conservadora, né? Com toda a carga pejorativa que essa palavra costuma ser dada a ela. Até hoje nós educamos os nossos filhos, nós de alguma maneira estabelecemos a ordem e o progresso doméstico através de prêmios e através de punições. Mesadas, cortes de mesadas, entende? Muitos pais praticam esse tipo de fórmula. Por quê? Porque compreendem que aqueles indivíduos têm consciência do potencial moral negativo das suas ações, ou positivo também. Professor, eu não sei. Eu faço agora um paralelo com outro crime, para saber se o argumento ele se ajusta. Nós temos no Brasil, por exemplo, o crime de assédio. Um adulto vai lá e ele vai cometer um assédio contra uma criança, né? Por exemplo, um adulto tem uma relação sexual com uma criança de 13, 14 anos. Mas vou colocar aqui dentro do que nós estamos debatendo, de 16 anos. Hoje, essa relação entre o adulto e esse jovem de 16 anos, ele é um crime. Sim. Né? Ele é um crime, ou seja, eu poderia dizer que esse crime tem que deixar de existir, porque esse jovem de 16 anos, ele escolheu, ou seja, também foi uma escolha dele?
Veja, quando a gente tenta responder perguntas desse tipo, aliás, nós estamos nos perguntando sobre o grosso da sociedade. Tá? Sempre lembrando que é óbvio que nós vamos encontrar indivíduos entre 16 e 18 anos que não têm consciência do potencial moral dos seus atos, que de fato comete ações por surto de inconsciência, né? etc, etc. Esses, claro, não seria cabível punição. Poderia até ser cabível outro tipo de sanção, outro tipo de restrição, mas não punição que tem a ver com moralidade. Tá? Agora, se a gente está falando do grosso desse pessoal, dessa turma, tá? Sim, me parece que uma mulher de 16 anos, ou uma jovem de 16 anos, eu quero deixar claro que essa nomenclatura não faz a menor diferença aqui, não é relevante para essa conversa. Mas essa mulher de 16 anos, essa jovem de 16 anos, me parece sim, do ponto de vista da maior parte das mulheres, ou das jovens de 16 anos no Brasil, tem plena consciência dos seus atos, sexuais inclusive, das suas escolhas. Né? Elas saem à noite sozinhas, os pais, inclusive, deixam que elas façam isso, elas saem com os amigos, elas saem com o namorado sozinhas, elas ficam em casa sozinhas com o namorado. Isso é uma prática extremamente comum. Nós não estamos falando do século XIX, nem do século XVIII, estamos falando do século XXI. Elas ficam sozinhas em casa com os namorados, elas vão ao cinema sozinhas com os namorados, elas passeiam, vão tomar sorvete. Os pais confiam, né, a ela um certo grau de liberdade moral. Ora, se confia um certo grau de liberdade moral, isso acontece, e de modo geral pelas famílias, é porque os próprios pais acreditam que elas têm consciência dos atos, que têm crenças adequadas sobre o potencial moral ofensivo e que deliberam por suas ações, quando boas ou quando más. Tu entendes? Então, nós até podemos ficar em dúvida sobre se a maioria dessa faixa etária de 16 a 18 anos tem essa consciência moral dos seus atos, mas isso não coaduna muito com as práticas que nós realizamos, com as práticas que nós fazemos no dia a dia. Nós os consideramos como indivíduo perfeitamente capaz de consciência. Uma teoria e prática diferente. Exatamente. Nós defendemos aqui uma espécie de inconsciência moral, de falta de capacidade deliberativa para as ações moralmente positivas ou negativas, mas nós os tratamos como se eles tivessem. Então, há uma inconsistência aqui muito estranha. É interessante. Me vem uma outra coisa, por exemplo, nós temos a lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para jovens. Né? Tá lá o bar e se o dono do bar vender, ele é passível de punição. E, de fato, nós não temos uma fiscalização. Certo. Então, por exemplo, se você chegar à noite, na maior parte dos bares, você vai encontrar muitos jovens, né, menores de 18 anos, bebendo, o dono do bar está vendendo normalmente. E aquilo é um crime, de acordo com a lei daquilo que nós temos hoje. Com a redução da maioridade penal para 16 anos, independente de que nós estamos usando esse termo porque ele é convencionado, a partir daí também estaria liberado a venda de bebida alcoólica. Por quê? Porque ele também é possuidor do direito de fazer a escolha de ir ao bar, beber. Perfeito. E essa lei não poderia mais existir. Exatamente, mas isso só mostra que esta norma em particular, ela está desatualizada. Entendeu? Porque o tratamento geral que a sociedade dá é de que esses indivíduos têm sim consciência moral suficiente para as ações. Os pais mesmo. A única coisa que os pais, de modo geral, a prática que os pais têm é a seguinte: olha, por favor, não beba demasiadamente, não dirija alcoolizado ou embriagado a ponto de cometer um acidente de trânsito e coisa desse gênero. Modere-te, cuida. É nessa linha. Mas a própria sociedade não trata, no fim das contas, esta norma como uma norma muito razoável, muito adequada aos padrões mais gerais de funcionamento moral da sociedade. Então, ela, evidentemente, é uma lei desatualizada. Nota, tu mencionaste uma lei de proibição, eu vou te mencionar uma lei de concessão de permissão. O voto aos 16 anos. Os legisladores têm reconhecido que os jovens de 16 anos são capazes de eleger um presidente da República, um deputado, um senador, indivíduos que vão governar a nação e que vão ser responsáveis pelo bem ou pelo mal de uma sociedade inteira. Mas não teria esse voto de 16 anos mais uma função pedagógica? E tanto que ele não é obrigatório? Tudo bem, mas nota bem, mas a questão é a seguinte: ele pode ter um efeito pedagógico, mas não só. Não só, esse é um efeito, ele tem outro. O efeito de que o sujeito tem o poder de decidir sobre quem vai governar a nação. Nós consideramos que um cara tem essa capacidade, essa possibilidade. Como é que nós podemos argumentar que ele não teria capacidade, então, de deliberar sobre quanto bebe ou quanto deixa de beber? O senhor não leva, professor, em consideração que
antes da questão legal e da questão da discussão da redução da maioridade, nós temos aí um Estado ineficiente, um Estado que não consegue propor uma educação de qualidade, uma educação pública sucateada. Nós temos famílias que não são bem acompanhadas pela assistência social dos estados e que, por isso, você tem um pai, uma mãe de um jeito, uma família desestruturada. E que tudo isso, por parte do Estado, da sociedade, facilita o ingresso deste jovem no mundo do crime e que, caso a gente consiga resolver esses problemas sociais, talvez nós aí não precisaríamos, né, reduzir, ou seja, em outras palavras, o problema não está na redução, o problema está na ação política que não previne tudo isso. Certo. Elielson, esse é um dos argumentos mais difundidos contra a redução da maioridade penal, qualquer que seja ela, de 18 para 16, 18 para 14, não importa, né? Ou a de que não houvesse faixa, né? E que então o juiz tivesse discricionalidade no julgamento, né? ou no inquérito para averiguar a consciência moral do indivíduo. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu quero dizer que esse argumento, Elielson, ele confunde as coisas, tá? Porque observa bem, ele não apenas confunde as coisas, como se compromete com algumas coisas que eu acho que vão ser muito indesejáveis por quem o sustenta, para quem o sustenta. Por exemplo, se é verdade que... vamos começar assim, ó, do ponto de vista da oferta de educação, parece que nós temos oferta educacional no Brasil e não há crise de vagas na escola pública brasileira. E isso já acontece há muitos anos. Mas a escola pública por si só já não está em crise? Mas que tipo de crise? Talvez a crise seja disciplinar, seja uma crise de autoridade, seja uma crise moral. Talvez seja uma crise em que o professor não consegue mais ter domínio moral de uma sala de aula, porque ele perdeu a autoridade. Né? Talvez seja. Então, nós temos que cuidar porque vários fatores poderiam explicar, inclusive fatores que são desfavoráveis à própria ideia de quem defende, de quem é contrário à redução da maioridade. Tudo isso não estaria ligado à infraestrutura da escola, que não tem um investimento necessário no professor, na qualificação da escola em si, que recebe esse aluno, e esse professor é incapaz de oferecer um trabalho? Não vejo, Léo. Sabe por quê? Porque isso de novo, é sempre tentar deslocar a responsabilidade moral do indivíduo de 16 para 18 para outros indivíduos, para outras pessoas. Se fosse assim, então vamos seguir o argumento até o final. Eu devia ser encarcerado. Tu, como professor, devia ser encarcerado. Porque, em rigor, o adolescente que está sob as tuas barbas, se ele cometer um ato indesejável, altamente indesejável, se nós raciocinarmos que ele foi levado ao crime por conta da desigualdade material, ou por conta de que a escola não é a escola ideal, perfeita do ponto de vista pedagógico, educacional, informacional e etc. e tal, então o responsável pelo encaminhamento criminoso daquele sujeito é o professor. Nós temos que punir o professor, porque afinal de contas, ou então punir o pai e a mãe, a estrutura toda. Ou seja, nós puniríamos todos, menos o indivíduo que comete o ato indesejável. Nós só poderíamos argumentar uma coisa desse tipo se nós, de novo, insistíssemos na ideia de que aquele cara ali, aquele sujeito que está ali, é completamente irresponsável, inimputável, não responsabilizável do ponto de vista moral. Mas isso é claramente uma coisa onírica, uma coisa de sonhos, porque nós não os tratamos dessa maneira correntemente. Diuturnamente nós premiamos indivíduos com 16 e 18 anos, nós damos prêmios por coisas adequadas que fazem. Isso implica dizer que eu estou comprometido com a ideia de que ele também teria que ser punido quando comete algo inadequado. Tu entende? Então, assim, só para tentar fechar esse ponto. Eu acho que essa associação entre eventuais desigualdades materiais ou desigualdades sociais e criminalidade, ela é completamente inadequada. Um exemplo disso é que, se isso fosse verdade, a maioria das pessoas, a maioria da classe pobre seria constituída de criminosos. E não é isso que acontece. É fato. A maioria da classe pobre é constituída de pessoas que tentam trabalhar decentemente, que tentam trabalhar seguindo um certo conjunto de normas que elas acreditam que é adequada para a sobrevivência inteligente delas em sociedade. Então, essa associação ela é uma associação absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada. Professor, eu vou ainda insistir num ponto, né? E aí o senhor colocou a questão de nós somos professores, o pai, a mãe, seja o político, todo mundo é responsável pelo ato, então todo mundo teria que ser encarcerado. Quando o senhor falou no primeiro bloco sobre que o jovem o sujeito ele tem clareza do ato, né? Essa coisa da clareza do ato, que é a clareza? É saber de fato, ter o domínio daquilo que está fazendo. Uhum. Eu entendo
né, dentro da minha reflexão, que o jovem ele vai, evidentemente, ele vai obtendo informações, mas que as informações não podem ser confundidas, num determinado momento, com sabedoria, com consciência. Que informação seria uma coisa. Daí o fato de eu continuar insistindo na tese de que, aos 16 anos, eu posso sim ter um jovem, aos 15 anos eu posso ter um jovem, que ele tem muita informação das coisas, e hoje, mais do que nunca, com todo esse aparato tecnológico que nós temos, né, muita informação, mas que a capacidade dele de diluir essa informação numa consciência que dará a ele uma capacidade moral de ação, ela ainda não se consolidou. Eu ainda não, assim, eu não me convenço, não é uma questão de estar contra o senhor, não é isso. Né? Eu estou apenas no meu diálogo, ou seja, na minha cabeça, na minha capacidade de perceber as coisas, que esse jovem de 14 até os 18 anos, não vou nem colocar a nomenclatura 16, vou colocar dos 14 aos 18 anos, ele passa-se por um processo ainda de maturidade. Ele está começando a fazer conexões, ele está ganhando experiência de vida, ele está começando a construir conceitos, ele vai mudar de opinião em muitas coisas. E aí o que falta? Falta sim, e aí eu assumo compromisso. Nós, professores, pais, mães, a sociedade de uma forma geral, ela também tem que assumir uma responsabilidade maior. O pai não pode cobrar a leitura de um aluno se ele não lê. Uma mãe não pode cobrar honestidade do filho se ela é desonesta dentro das suas relações. O professor não pode cobrar de um aluno uma ação mais consistente se ele não apresenta aquilo. Essa relação, eu concordo com o senhor, que precisa existir, que eu acho que o senhor está cobrando isso da sociedade também. Ou seja, que a parte de cima entenda que ela é responsável por aquela ação. Né? Eu fecho esse comentário, rapidamente eu queria que o senhor comentasse isso que eu estou falando, que a gente vai já para um rápido intervalo. Certo. Bom, o que eu penso, Eliel, é o seguinte, nós temos que ter bastante cuidado em tentar tirar toda a possibilidade de capacidade moral de indivíduos da faixa de 16 a 18 acerca dos atos indesejáveis que cometem, tá? E jogar essa responsabilidade para todos menos ele. Eu acho que nós temos vivido no Brasil e em vários outros lugares do mundo, tá? Uma espécie de surto de desresponsabilização, principalmente a partir da década de 60, 70, com uma série de doutrinas psicologistas, doutrinas psicológicas de não diga não, não reprima, não puna, não castigue, etc. e tal. Uma ideia de que, bom, nenhuma punição é justa, nenhum castigo é justo, porque afinal de contas são mentes em formação. Tá? Mas nota, vamos supor, apenas por um momento e apenas por hipótese, de que esses indivíduos que são o foco da nossa conversa, de fato não têm uma consciência adequada, de modo que pudessem ser responsabilizados. Bom, mesmo assim, do ponto de vista do bem público, eles deveriam sofrer algum tipo de sanção ou de restrição. Nota, o ponto é que, por vezes, nós argumentamos que esses jovens, esses 18 anos, se comportam de vista moral como insanos, como indivíduos insanos, como esquizofrênicos que cometeram atos indesejáveis num surto de completa insanidade. Bom, mas até insanos que cometem atos indesejáveis de modo sistemático, ou que cometem simplesmente, ou que têm o potencial de fazê-lo, nós temos uma medida de restrição de liberdade. Nós os restringimos por quê? Porque o que está em jogo é o bem da sociedade, é o bem maior da sociedade. Então, entende o ponto? O ponto é, se alguém for por esta linha de que os jovens não têm a mente ainda adequada para efeito de poderem ser responsabilizados, então, bom, ok, então eles não, nenhuma punição justa se aplicaria a eles, mas alguma restrição justa ou alguma restrição pragmaticamente adequada para o bem da sociedade deveria ser imposta. Então, nesse ponto de vista, o objetivo que era deixar o sujeito sem qualquer tipo de restrição ou coerção não se faz, não se estabelece. Nós teríamos que proceder a algum tipo de coerção, né? Mesmo nessas circunstâncias. Mas vou deixar claro, eu não acredito que esses indivíduos aos quais nós estamos referindo não têm, no seu grosso, na sua grande maioria, plena consciência que não satisfaz aquelas propriedades que eu mencionei antes sobre o que é necessário para uma pena justa. Bom, professor, antes de lhe entrevistar, eu anunciei a sua entrevista no Facebook, coloquei inclusive sua foto, coloquei o nosso tema, né? Coloquei que o senhor é a favor da redução da moralidade. Chegaram algumas perguntas, nós selecionamos algumas que a gente pudesse fazer aqui para você no programa. O Antoniel de Oliveira Bisneto, ele diz o seguinte:
Prezado amigo Elielso, escuso pela ousadia, mas ser a favor é ratificar o senso comum reinante. Por que não a defesa da não redução e a defesa da educação? Já falou disso no bloco passado, mas respondendo ao Otoniel. Certo. Bom, Otoniel, o que eu quero dizer é o seguinte, em primeiro lugar, nós temos que ter certo cuidado para não fazer a condenação do senso comum, ou de opiniões de senso comum, só porque são do senso comum. Tá? Por exemplo, é de senso comum que água mata a sede e que pão mata a fome. E que objetos razoavelmente pesados, quando deixados cair de uma certa altura, caem no chão. A maioria das pessoas acredita nisso, uma minoria muito pequena não acredita nisso ou acredita em algo oposto. Não é porque se trata de uma crença de senso comum que ela é falsa, certo? Então, para nós mostrarmos ou tentarmos refutar essa tese, nós temos que apresentar argumentos para isso. A mera invocação de que se trata de uma crença de senso comum não é um argumento adequado para isso, porque não mostra que ela seja falsa em nenhum sentido, certo? A questão da educação, eu já mencionei anteriormente. É uma falsa disputa essa que há entre presídios versus escolas, cárcere versus locais de educação. É uma falsa disputa porque, em rigor, nós precisamos das duas coisas. Não há lugar no mundo em que a educação tenha sido estendida a todos e de extrema qualidade em que crimes não sejam ocasionalmente cometidos. Então, a ocorrência de escolas não vai gerar, do ponto de vista causal, a supressão e a erradicação da criminalidade ou do crime. Nós precisamos das duas coisas porque elas cumprem duas funções sociais diferentes. São instituições, são institutos sociais que cumprem funções sociais diferentes. Essa é uma falsa disputa. Professor, a Geni Milena diz o seguinte: olá, eu gostaria de saber do professor se ele está levando em conta a desigualdade social, o preconceito, a forma de agir da polícia, a falência do sistema penitenciário e o fato de classes sociais diferentes terem um peso e duas medidas. Pegando, por exemplo, o caso de Tó Batista, que foi absolvido no caso da morte de um ciclista. Isso não abriria margem para apenas os pobres serem punidos? Bem, é importante nós considerarmos o seguinte: nós estamos discutindo o que deve ser a lei. Como a lei, depois de ter sido criada e se tornar válida em todo o território nacional, como ela vai ser praticada e operada depois, inclusive por nós, brasileiros, cidadãos desse país, é uma outra coisa, uma outra dimensão. Nós não podemos simplesmente confundir as duas dimensões, porque senão nós simplesmente não faríamos nenhuma lei de proibição se nós acreditássemos que as pessoas não cumpririam. Ou seja, se eu pensasse da seguinte maneira, eu não vou conseguir erradicar o homicídio. Então, para que mesmo criar uma lei de homicídio? Não, eu não vou criar uma lei de homicídio. Não, essa associação é completamente indevida. Nós estamos discutindo aqui o que devem ser as leis, tá? Como elas vão ser depois praticadas, executadas, operadas e elas vão funcionar na sociedade, essa é uma coisa que é extremamente preocupante e relevante, mas ela não pode afetar a geração, a produção da norma. Tá? Ela mencionou várias coisas ali, algumas delas eu já respondi anteriormente. Ela colocou aqui a questão do Thor, a questão que ela acha que... Eu não vou entrar no mérito aqui do julgamento do Thor, porque quem sou eu para asseverar que o julgamento dele foi ilegal, injusto ou eivado de erros ou coisa do gênero. Eu não vou fazer uma afirmação dessa. Matheus Monte, professor, diz o seguinte: gostaria de saber do professor se ele reconhece quão altos são os índices de reincidência entre os ex-penitenciários do sistema prisional tradicional, cerca de 70%. E qual a opinião dele a respeito do contato que um jovem inserido no crime com esse meio pode gerar? Afinal de contas, a cadeia deve ser um meio de ressocialização do indivíduo ou deve ser um simples instrumento para a manutenção da ordem econômico-social, como diz o delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Orlando Zacconi. Qual é o nome Matheus Monte. Matheus, é o seguinte... Ninguém em sã consciência pode ser contrário à ideia de que o cárcere não deva tentar ressocializar o indivíduo, até porque a pena, para a maioria dos casos, a pena é passageira. O sujeito vai retornar para a sociedade. Então, é claro que o cárcere tem que tentar fazer com que esse sujeito retorne melhor do que entrou, em algum sentido razoável. Agora, cárcere não é só isso. Cárcere também é punição. Nós não podemos confundir cárcere com uma espécie de ilha da fantasia, lugar em que a pessoa vai lá para passar férias, para tirar férias. Porque senão nós mandaríamos, quando nós quiséssemos penalizar alguém, nós pagaríamos um tour mundial, hotel 5 estrelas, nós afastaríamos o sujeito da sociedade, cumpriríamos essa função e pagaríamos um tour de prazeres para o sujeito. Não é. A cárcere,
deve cumprir essa função, mas ele não deve cumprir apenas essa função. Ele também tem que ser um lugar de castigo, um lugar de punição por alguma coisa que o sujeito cometeu contra a sociedade como um todo, certo? A associação que ele faz entre mandar alguém para o cárcere tentando manter a ordem social e econômica vigente, eu acho uma associação um pouco forte, né? Que é sugerir que para a cadeia iriam apenas aquelas pessoas que cometem crimes pessoas mais pobres econômicos, né? Não ficou claro para mim exatamente qual é o ponto dele, né? Homicídios são cometidos entre diversas classes e do ponto de vista interclassial. Pobres matam pobres. Não apenas pobres matam ricos ou ricos matam pobres. Pobres também matam pobres. Em que sentido, então, alguém que fosse enviado para a cadeia por ter cometido um homicídio contra alguém da sua própria classe pobre, estaria ali porque estaria quebrando a ordem social vigente. Não faz sentido. O né? Marcos Henrique, professor, diz o seguinte: gostaria de saber do professor Emerson qual a visão dele sobre o papel da cadeia para a sociedade e para o indivíduo. E como a cadeia hoje serve para reduzir os problemas sociais, visto que, com a proposta de redução, os jovens seriam inseridos justamente nessas cadeias que aí nós temos. Volta para a questão do sistema. Tá, eu acho que tem um ponto importante que precisa ser abordado antes de nós encerrarmos qualquer coisa. Bom, em primeiro lugar, cadeia, cárcere, etc., tá? Qualquer nome que nós venhamos a utilizar aqui não importa, tem que ser um lugar de readaptação, sim, mas tem que ser um lugar de punição. Porque o sujeito está ali cumprindo uma pena. O que deve acontecer é que a pena deve ser justa. Pena justa é aquela que não fica nem aquém do ato praticado, nem além do ato praticado. O que muitos têm argumentado é que os nossos presídios, nossos cárceres são falidos e que nós estamos punindo as pessoas além, sobremaneira, né, de maneira maior do que devia, quer dizer, a dose é mais forte, simplesmente pelo fato de que nós a mandamos para lá. O problema é que esse raciocínio, infelizmente, está comprometido com a ideia de que se alguém cometesse algum ato indesejável e eu só pudesse puni-lo através de uma pena que fosse maior que o ato, então eu não deveria puni-lo de jeito algum. E esse tipo de princípio, ideia, é completamente absurdo. Porque, baseado nesse aspecto, nós não mais encarceraríamos ninguém, não mais puniríamos ninguém. Ou seja, se a gente acreditasse de verdade que ao punir, eu não tenho como não punir alguém, exceto com uma pena que seja maior do que o ato praticado, então eu não poderia punir ninguém. E é claro que essa ideia é completamente bizarra. Isso faz me lembrar, professor, que até o Conselho de Justiça, quando ele vai averiguar a questão o preso que já extrapolou o seu tempo. Certo. E que ainda continua preso. Certo. Ou seja, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que ainda estão presas e que já pagaram por sua pena. É verdade. E quando a justiça reconhece isso, que coloca essas pessoas no mundo novamente, ou seja, dá o direito da liberdade, porque eles já pagaram pelaquela pena, tem muita gente também que fica contra, porque acha que são bandidos que estão sendo soltos. Ou seja, e aí você tem aquela ideia de que a cadeia de fato não está ressocializando. Mas isso é um absurdo completo. O sujeito cumpriu a pena. Eu acho que apenas são problemas diferentes. Claro, ou seja, são problemas a questão da redução é uma coisa. Certo. A questão da cadeia termina tendo uma outra situação. Não resta a menor dúvida. São assuntos diferentes que são, por vezes, emendados ou geminados a fórceps e nenhum argumento razoável pode surgir de uma confusão desse tipo. Eu só quero alertar para o fato de que algumas pessoas, quando argumentam por essa tentativa de juntar as coisas, estão se comprometendo com princípios ou com ideias que têm implicações muito bizarras. Professor Emerson, dentro desse seu pensamento, o senhor não tem receio? É uma pergunta até pessoal mesmo. O senhor não tem receio? O professor Emerson é um conservador, o professor Emerson é um direitista, o professor Emerson é um defensor das teorias ricas, porque hoje, infelizmente, o debate ele termina descambando para esse lado, ou seja, em vez de entender que o Emerson tem uma tese, há um rótulo que é jogado sobre o Emerson por conta daquela tese que ele defende. Eu acho que nós receamos esses rótulos injustos desde que nós nascemos, no fim das contas, né? Um dos modos mais comuns de nós rotularmos injustamente as pessoas é através da prática do bullying, né? O que não é o bullying, o bullying mais nefasto, no fim das contas, é aquele que nós rotulamos as pessoas, né? Com rótulos injustos. O que acontece? Receio, eu tenho, medo eu tenho, mas isso acho que não deve fazer com que ninguém deixe de defender aquilo que acredita. Seu argumento é conservador? Eu acho que o meu argumento se alinha, sim, com argumentos que já existem no tempo há bastante tempo. E assim, se ser conservador aqui, é que aí depende da acepção da palavra. É verdade. Tu entende? Não resta dúvida que eu sou conservador numa tonelada de coisas.
São coisas que eu acho que são adequadas, justas e corretas, e, portanto, nós precisamos conservar. Eu tento conservar boas coisas. Eu tento me desfazer de coisas ruins. Se for nesse sentido, eu topo todas. Se for no sentido de que eu sou conservador porque eu não sou de esquerda, também é verdade. Eu defendo direita, defendo os princípios de direita, de funcionamento do Estado, no que concerne a política e a economia. Sim, mas isso, desculpa, não é uma crítica, um elogio. Eu agradeço quem me rotula, porque não é um rótulo injusto, tu entendes? O rótulo que eu acho que é injusto é considerar que porque alguém é conservador, é um conservador apenas de coisas ruins. Seria um desumano, alguém ruim. Exatamente. Isso é completamente... Seria uma pessoa que está contra a vida, esse tipo de coisa. Não, de modo algum. Um conservador, nessa acepção de um sujeito desumano, um sujeito que é impiedoso, cruel, esse tipo de coisa, bom, não me vejo assim. Eu tento, do ponto de vista pessoal, já que a pergunta vai nesse sentido mesmo, né? Eu tento ser o maximamente justo que eu possa ser. Certamente eu cometo toneladas de falhas e não consigo atingir. Isso não é, mas eu tento ser justo. Quem as não comete? Fica a pergunta. Bom, você que está acompanhando o nosso programa Consciência Humana, nós conversamos com o professor Emerson Carlos Valcarengue, ele que é professor de filosofia da Universidade Federal do Piauí, um defensor da redução da maioridade penal. O nosso programa tenta levar uma tese e escolhemos não ter um confronto com um outro convidado, para que a tese do professor ela ficasse um pouco mais clara e que é a tese de muita gente. Mas nós trouxemos algumas perguntas aqui que foram enviadas por nossos amigos e que todas as perguntas que foram enviadas para ele foram contrárias ao pensamento do professor Emerson, né? Não tivemos nenhuma pergunta favorável, inclusive, diga-se de passagem. Eu também fiz alguns questionamentos que foram contrários. Cabe a você que está acompanhando o programa fazer a sua intervenção, fazer a sua reflexão. Como eu digo sempre, nosso programa não trata com a verdade absoluta. Nosso programa trata com o pensamento. Cabe a você, dentro da sua capacidade de ser livre, vá atrás de um livro, vá fazer sua leitura, vá estudar o assunto. E aí você faz a sua escolha, você constrói o seu pensamento. Né? Porque quando você, passou na televisão, isso é verdade. Não, o que o Emerson está colocando na televisão, o professor Emerson coloca na televisão, é um raciocínio que o professor Emerson construiu. Cabe a você fazer os questionamentos e ir atrás da fundamentação do argumento que aqui foi defendido e dentro do seu âmbito popular da sua vida fazer esse questionamento. Professor, muito obrigado, foi muito bom conversar com o senhor. Agradeço. É um prazer muito grande e o senhor está aqui, a bancada está sempre à sua disposição. Agradeço. Consciência Humana é da sociedade, especialmente da universidade. Agradeço e parabéns pelo formato, pela condução do programa. Obrigado. Bom, você que acompanhou o nosso programa, na próxima semana nós estamos de volta. Agradecemos a você que nos acompanha sempre e o nosso objetivo sempre é deixar um pouco de reflexão, de inteligência, de amor às causas humanas. Acreditamos sim que temos que lutar por uma sociedade melhor, por uma sociedade que se compreenda, que evolua intelectualmente, racionalmente, emocionalmente e que a gente tenha uma vida mais harmoniosa. Essa é a nossa ideia. Então esse foi o Consciência Humana, o seu programa, né? O programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Só o amor constrói pontes indestrutíveis.